né? Ele que é nosso guia, a nossa direção. Obrigada, irmão Augusto. Então oremos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por estarmos aqui reunidos em mais uma noite, Senhor, onde provavelmente hoje a gente consegue concluir o nosso estudo de tabernáculo. Que o Senhor, meu Pai amado, nos abençoe, nos conduza no entendimento, nos conduza, ó Pai, no crescimento da nossa fé e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor esteja na direção de todas as coisas que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Bora pegar, a gente viu já. Vimos algumas coisas e faltou a gente terminar de ver alguns itens do tabernáculo, né? A gente já viu o átrio, o santo lugar. O santo lugar a gente vai começar hoje, né? A gente começa a entender as peças do santo lugar e o santo dos santos. Mas antes da gente entrar nisso, é interessante a gente retomar um entendimento para ficar bem gravado na nossa mente, que é a questão de como esses materiais, eles chegaram, eles tiveram todo o material para fazer o tabernáculo, né? Interessante que quando a gente fala de tabernáculo, se fala de tenda. Quando se fala de tenda, a gente entende que é uma habitação que é de fácil remoção. Então eles viviam em tendas, porque eles tinham que ter essa fácil locomoção, que estavam se locomovendo no deserto. E Deus, ele disse, eu quero habitar no meio deles. Só que algo que é muito interessante com Deus é que Deus nunca vai pedir nada pra gente sem antes ter nos dado. Ele não pede nada impossível para nós, porque só quem faz o impossível é Ele. Então eu já falei isso para vocês, mas só para a gente retomar o entendimento. Na saída do Egito, a Bíblia nos conta que Deus falou aos hebreus: vocês vão de porta em porta e vocês vão pedir tudo que eles puderem te dar, porque eu movi o coração deles para dar para vocês. E aí eles foram batendo de porta em porta e as pessoas foram dando prata, ouro, roupa, e eles saíram abundantemente ricos daquele lugar. Aí tem um nome chamado providere, que é a indenização, como se fosse uma indenização que Deus deu ao povo na saída da escravidão. Porque o Deus que a gente serve é um Deus que... Pode entrar, David. Aí se David é interessante que Deus, ele tem essa característica, ele não fica devendo nada para ninguém. O Deus que a gente serve é um Deus que ele sempre vai recompensar tudo o que a gente faz por ele. Então a gente tem que ter isso sempre na nossa memória. Primeiro, que Deus nunca vai pedir nada que é impossível para a gente. Segundo, Ele mesmo nos garante que não existe nada que façamos a Deus que seja em vão. Ele sempre recompensa tudo. Toda vez que fala sobre isso, compartilhar aqui rapidinho com vocês, só para aumentar a nossa fé nessa noite, eu me lembro do meu pai. É o maior testemunho que eu tenho de ter acompanhado alguém. Já contei algumas vezes no culto da igreja. Meu pai trabalhou anos numa empresa com desvio de função, acréscimo de função, com carga horária errada, com tudo que você pode imaginar de errado que existisse na face da terra, na vida de um trabalhador. Só que Deus foi muito justo com ele. Deus fez com que houvesse um sorteio de um carro zero, na época era o carrão, e não era nem para o meu pai estar no sorteio, e ele foi parar no sorteio, e sortearam o nome dele 3 vezes, isso aqui é muito de Deus, foram 3 vezes, e saiu o nome do meu pai. Meu pai ganhou o carro zero. E o mais legal nessa história é que meu pai nem sabia que estava concorrendo. Meu pai estava de férias em casa. E nesse dia eu lembro que foi muito engraçado esse dia, porque o meu irmão, ele estava se alistando na aeronáutica. E ele tinha saído cedo para entregar algumas coisas na aeronáutica. Ele trabalhava de motoboy na Paulista. E aí, na cabeça da minha mãe, ele tinha ido só na aeronáutica e voltaria. E ele foi, e de lá, como terminou cedo, ele foi trabalhar. Só que naquela época não existia celular, não existia internet. Meu filho fala: mãe, você escrevia com carvão na escola? Falei: também não é tanto, né, Levi? Pelo amor de Deus.
E aí não tinha, era só o telefone fixo, ele não ligou. Enfim, quando chegou lá o gerente, chegou duas assistentes sociais e um gerente para buscar o meu pai em casa para poder entregar o carro, que ele estava de férias. Minha mãe começou a chorar desesperada. É o meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. E ela começou desesperada dentro de casa e eu já estava assim, só olhando assim. Olhava para um lado, olhava para o outro. Meu pai, fica calma. Ela leva os documentos, vai ter que comprar, vai ter que vender. Mas foi aquela coisa. Aí meu pai pegou todas as coisas, se arrumou. Aí ele desceu agoniado, falou assim com a mulher: aconteceu alguma coisa com meu filho? É alguma coisa com meu filho? Aí a mulher regalou o olho e falou: não, seu Jesmel, fica tranquilo. Não, é que minha esposa está lá em cima desesperada, que ela acha que o nosso filho morreu. Aí ela: não, fica tranquilo, posso tomar um pouquinho de água? E ele falou: vai, sobe lá. Só que meu pai nem prestou atenção em nada, porque ele estava com a cabeça pensando que o filho tinha morrido. Aí ela subiu, é muito engraçado, minha mãe fala que é exagero, mas eu lembro exatamente desse jeito. Ela estava dentro de casa: meu filho! E a mulher chegou: calma, não é nada, vocês acabaram de ganhar um carro zero. Ela estava: aí ela: calma, para de gritar. Ela fala que é exagero meu, mas eu estava vendo tudo isso. E eu vi exatamente essa cena. A cara de alguém que estava chorando e começou a gritar de alegria. Aí entrou no carro. A gente tem as fotos até hoje, meu pai. Eu nunca vi meu pai chorando. Naquele dia ele estava com o olho cheio de lágrimas. E eu acho que o choro não era por ter ganhado o carro. Era de ter sabido que o filho não morreu. Porque ele foi com o pensamento de que o filho tinha morrido, tinha acontecido alguma coisa com o filho, só ela que sabia que não. E Deus foi tão justo, irmãos, que ele sempre falava pra gente: a gente ainda vai ter a nossa casa. E ele disse que meu pai, ele é cristão desde novinho. E ele disse que orava sempre a Deus, e Deus tinha dado para ele aquela passagem em Isaías: ide comprar sem dinheiro. E ele guardou essa palavra com ele. E aí... ide comprar, mas Deus tinha dado isso para ele: ide comprar sem dinheiro. E aí ele guardou essa palavra. E aí quando foi, ele não queria um carro novo, meu pai sempre teve a ideia de que não gosta de pagar IPVA, só carros que não pagam imposto. Ele disse: eu não vou ficar com esse carro, não quero pagar IPVA. Ele foi para devolver, ele falou para o pessoal da loja: eu não quero nem pegar, quanto vocês me pagam? Isso eu estou falando de 28 anos atrás, mais ou menos isso. Eles falaram assim: não, você já vai perdendo o valor do carro, pelo menos, eu acho que era 2 ou 3 mil reais. Naquela época isso era muito dinheiro. Hoje 2 mil não é quase nada, mas naquela época era uma fortuna. Ele falou: não, então não vou entregar. Meu tio tinha uma cliente da feira que tinha um chalé na praia para vender. E aí ele falou para a cliente: ó, meu cunhado ganhou um carro, você quer trocar no chalé na praia? A gente troca, pau a pau. Quando nós descemos para conhecer o chalé, na Ilha Comprida, tinha uma pessoa na porta querendo comprar. Falou: não, eu quero ficar com esse chalé, eu pago mais 2 mil a mais. Era muito dinheiro na época. Ela falou: não posso, eu já fechei contrato e a gente vai trocar a chave. E foi isso aqui, ó, troca de chave. Na época não tinha documento, a ilha ainda não era regularizada, está começando a regularizar agora. Então só trocaram a chave. Ele entregou a chave do carro e pegou a chave da casa. E aí quando estava em Manaus, eu nem sabia essa história, meu pai foi visitar em Manaus. E aí ele contou: você conhece a história de como a gente tem a casa na praia? A gente tem até hoje a casa na praia. Aí contou toda a história e contou da palavra. Deus tinha me dito que eu ia ter a minha casa e eu não ia gastar nada. E não gastou nada. Porque Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele foi muito injustiçado no serviço, mas Deus deu a recompensa e a indenização muito maior do que se ele tivesse ganhado uma causa trabalhista. Porque hoje lá está avaliado, graças a Deus está bem avaliado. O imóvel não conseguiu crescer muito, mas o terreno, o local hoje é muito valorizado, Ilha Comprida. Deus é muito maravilhoso. Então a gente não pode ter essa dúvida, você vê. E tem coisas, e outra coisa interessante, porque eles receberam muitas riquezas. Quando chegou na hora de construir o tabernáculo, eles tiveram que entregar. Então a gente também aprende que tem coisas que Deus nos dá, mas não é pra gente. É pra gente poder direcionar para onde Ele quer que vá, através de nossas mãos. A gente costuma ensinar que Deus, Ele abençoa os filhos dele e até pessoas que não são filhos,
mas que tem um coração bom para poder equilibrar a sociedade, para tirar a disparidade. Se você vê, tem muita gente que não conhece a palavra, mas tem um coração tão bom e é próspero. Mas por que prospera? Porque Deus sabe que aquela pessoa vai ter e vai ajudar outras, e vai estender a mão, e vai abençoar. Vamos usar o exemplo do Silvio Santos. Silvio Santos, aí nadando, era quem quer dinheiro jogando aviãozinho, né? Jogando aviãozinho. Mas por quê? Porque ele não tinha medo de entregar. Os funcionários bem pagos, você vê, eu nunca vi um funcionário do SBT saindo se queixando de alguma coisa, principalmente em questão de valores. Os funcionários bem tratados, bem pagos, e Deus foi prosperando muito mais a vida de um simples homem, que ele era um homem, ele não era um complexo, ele era um homem, e Deus abençoou esse homem para que ele pudesse ajudar tantos outros, porque o Deus que a gente serve é esse Deus. Ele abençoa e ele é provedor. Então todos esses itens chegaram através das mãos dos hebreus e foram entregues de boa vontade. Quais itens? A gente vai começar a ver aqui alguns itens. Primeiro item, madeira. A madeira, ela não foi dada pelo povo, ela já estava no ambiente. Mas Deus escolheu a madeira, e uma madeira específica, que era uma madeira que não dava bicho e não apodrecia, que é a acácia. E toda vez que você fala de madeira dentro do tabernáculo, a gente tem que lembrar que nós estamos estudando tipologia. O que é a tipologia? É uma sombra, né, do antítipo, é sempre apontando para alguma coisa. Então a gente vai começar a trazer aplicações. Vamos pensar em algumas palavras de Jesus acerca de madeira? A madeira vem de onde? Da árvore. E quais são as palavras que a gente consegue lembrar aí quando fala de árvore? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Uma que eu preguei aqui, eu acho que foi esse ano ainda, que eu preguei em Jeremias e preguei em Salmos. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dão seus frutos na estação própria. Então você vai ver que a madeira, ela vai se referir à humanidade. Então, por que foi escolhido itens de madeira dentro do tabernáculo? Para poder simbolizar a humanidade nossa e a humanidade de Jesus. E aí quebra muitas teorias que quando vocês começarem, que eu tenho certeza que todos vocês aqui vão estudar mais profundamente, que o que nós vamos fazer daqui é um curso, né, para incentivar vocês a fazerem uma faculdade, um mestrado, um doutorado, irem muito mais fundo sobre esses assuntos. Vocês vão ouvir várias teorias e interpretações relacionadas a isso, mas ao entendimento que a gente possui até o presente momento, é que Jesus, não, isso não é o entendimento que a gente possui, isso aqui é uma verdade. Tem muitos que querem desconstruir que Jesus não veio como homem. Vocês vão ouvir muito esse tipo de teoria, que Jesus não era como homem, ele parecia como homem. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, o pessoal do docetismo, que eles vinham dessa linha de dizer que Jesus não era homem, ele parecia homem. E aí desconstrói toda a questão da humanidade de Cristo e de todos os versículos que a gente tem, trazendo que ele nos entende, porque já foi humano como a gente, que ele despiu-se de toda a sua glória, como Paulo defende em suas cartas com tanta ênfase, e ele veio como homem semelhante a nós, né? Então a gente não tem o pensamento de que Cristo parecia homem, mas de que ele era homem. E uma das coisas que enfatizam isso é a presença da madeira no tabernáculo, porque a madeira representa a humanidade, nós, e a humanidade de Cristo, porque o tabernáculo não fala sobre Deus, o tabernáculo fala sobre Jesus, e a gente precisa diferenciar isso aí. Mas aí tem uma coisa, o Levi mesmo dá um nó na cabeça dele, ele ainda não conseguiu entender a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são diferentes, mas são o mesmo. Mas são diferentes. Então tem muitos, por exemplo, eu durante toda a minha vida eu fui resistente. Nesses últimos 2 anos eu cedi
a cantar a música do Voz da Verdade, mas eu também já parei. Por quê? Vocês conhecem o Ministério Voz da Verdade? Voz da Verdade que canta aquela canção. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E eu sou uma defensora ferrenha de que a gente tem que tomar cuidado com até as canções que a gente canta. Por quê? Porque às vezes está defendendo verdades que a gente não acredita. São verdades que não são bíblicas, então a gente tem que tomar cuidado. Porque não é tudo que é chamado de louvor que realmente é um louvor. Às vezes é só uma música agradável aos ouvidos. Abrindo aqui um parênteses, como por exemplo, que as pessoas chamam de música do mundo. O que também é errado, né? Porque toda música é do mundo. Tem música que é do extraterrestre? É música do... a música do espaço. Não, toda música está no mundo, mas o pessoal fala música secular, né? Tem muita música secular que ela tem uma boa letra, ela fala de coisas boas, fala de amor, fala de paz, como também tem muitas que são péssimas, que trazem assuntos que você ouve e fala assim, nossa, que doideira, meu Deus. Você fala assim, Jesus amado. 11. Jesus da glória, como é que pode? Então, do mesmo jeito é dentro da igreja, né? Tem canções que você fala, dá para se ouvir e não dá. Mas por que eu dei toda essa volta? Porque é o Voz da Verdade, a igreja de onde eles pertencem, eles são unicistas. Eles só acreditam em Deus. Eles não acreditam em Jesus e não acreditam no Espírito Santo. Então a gente não tem eles como igreja, porque tudo que foge, isso pode ser uma coisa que a gente pode estudar para frente, faz parte da apologética. Diga, David. Não, eles acreditam no seguinte, que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas não Deus, e que o Espírito Santo é uma força. Bem semelhante, entendeu? Aí você pega isso aqui e você fala, você não pode considerar um entendimento desse como uma igreja genuína e cristã. Então se torna o que nós chamamos de seita, hereges. Assim como o Testemunho de Jeová, assim como os adventistas do sétimo dia, que é outro que a gente tem as canções, ouve o grande estudioso, que vocês aí todos conhecem, né? O historiador, ele como historiador, nota 1000. Ele como defensor da Bíblia, nota 1/10. Porque o adventista, isso eu não sabia, eu fiquei de cara. Eles falam que Miguel é Jesus. Não sabia? Eles equivalam Miguel a Jesus. Equivalam, não equivalem, né? Nossa, eu falei equivalam, não acredito, ficou gravado. Testemunha de Jeová. Antes, eu sempre soube do adventista que nunca foi aceito como igreja genuína, mas eu só tinha me atentado da questão da guarda do sábado. Eu nunca tinha me atentado que a coisa é muito mais séria, né? Eles equivalem Miguel a Jesus. E Jesus, ele é superior a todos os seres, né? Fora várias outras restrições. Mas isso é uma suposição deles ou é uma afirmativa deles? Afirmativa? Eles te dão texto bíblico, inclusive, para pautar o pensamento deles. Só que quando você vai pegar e você vai estudar todo o contexto, você fala, nossa, que doideira. Por exemplo, eles têm os escritos de Ellen White, que é como se fosse a mãe da igreja, tão sagrado quanto a Bíblia, e às vezes até mais. O que o Ellen White fala é mais sagrado do que o que a Bíblia fala, né? Eles defendem, eles não podem tomar café preto, chá preto, se eu lembro de mais alguma coisa. Não, carne de porco, eles têm toda a defesa do Velho Testamento.
não pode comer carne de porco, toda aquela proibição de Levítico e tal, eles têm essa proibição. Então, assim, é uma coisa bem complicada. E o Voz da Verdade, para mim, entra nessa mesma linha. Só que aí vocês têm que tomar cuidado no seguinte: quando você começa a estudar profundo, você vai encontrar em algumas pessoas até a igreja neopentecostal no meio de seita. Por quê? Eu já vi alguns... Eu acho isso uma base. Eu já vi alguns defendendo essa questão. Mas onde reside a questão deles? Quando a doutrina traz a cultura da honra. Que o pastor, a família do pastor, tem que ser mais honrado como se fossem Deus. Só que isso não acontece nas igrejas neopentecostais. Acontece em algumas igrejas judaizantes. E aí a gente tem que tomar cuidado. O que é uma igreja judaizante, pastor? É aquela igreja que traz algumas práticas do judaísmo para o culto cristão. Você viu a pastora Carol falando que entrou numa igreja, foi acompanhar um culto, e aí o pastor disse que só podia orar com talite, e quem não tivesse com talite, Deus não ouviria a oração, e o talite custava R$100. Entendeu? Não dá. Porque o que acontece? Muitas pessoas acabaram utilizando essa questão de campanhas, que a gente usa muito na igreja neopentecostal, só com o intuito de aferir dinheiro. E aí que o negócio pega. Só que aí você tem que estudar profundo como que é o pensamento daquela denominação a respeito disso. Por exemplo, na Igreja da Graça a gente não tem esse pensamento. Na Igreja da Graça a gente faz as campanhas para ajudar as pessoas que ainda têm dificuldade de fé. Você pode ver que todos os pastores, eles falam a mesma coisa que eu. A gente entrega uma coisa ou outra, mas para ajudar a fé. Mas a bênção é de graça. Você não precisa fazer o voto X, você não precisa fazer o voto Y. Se tem alguém no nosso meio que faz, é errado, não é o ensino. Quando você ouve missionário, você ouve pastor Jaime, vocês veem eles ensinando exatamente isso. A bênção, ela é de graça. Então, por isso você tem que tomar cuidado, porque a nossa igreja, ela é classificada como uma neopentecostal, mas não é seita, porque nós somos bíblicos. Neopentecostal, porque não é nem pentecostal e nem tradicional. São as divisões que o pessoal fez aí para dividir as igrejas, né? E apesar de, por exemplo, a presbiteriana, a gente já está entrando em apologética, né? A presbiteriana, por exemplo, eles não têm o batismo por imersão. Vocês sabiam disso? O batismo na presbiteriana é por aspersão. Uma vez eu fui assistir o batismo da presbiteriana. Vamos ter o batismo, eu estou olhando para um lado para o outro. Tinha esquecido que não era imersão. Onde que está a piscina? O batistério? Cadê o batistério? Aí vejo a pessoa lá, não sei, subindo com um baldinho. Eu falei, vai levar um balde para andar, fazer o quê, minha gente? E aí a pessoa... Como que é subindo com baldinho? Com um baldinho. Aí a pessoa se ajoelha, vira a cabeça no balde e ele joga um pouco da água. É como o batismo da católica, o batismo da criança, que joga um pouco da água na cabeça, né? Mas eu já vi também a Renascer em Cristo fazendo batismo assim. Eu não entendi nada quando eu vi. Muitas igrejas, elas se readaptam para ficar mesmo que na modernidade. Muitas, e aí que reside o perigo, porque nós não temos que nos adaptar à modernidade, porque a igreja de Cristo, ela é a igreja de Cristo, simples e objetiva, mas não sou contra. Por exemplo, e as igrejas de parede preta? É um recurso que usa, lá tem mais Deus ou menos Deus, depende do que pregam na palavra. Eu já fui, olha eu gravando na internet, já fui mesmo, eu já fui em uma que era um evento de louvor. Quando tem assim, evento de música, eu gosto de ir, porque eu gosto muito de canção, né? De música, de show, eu vou. Só que ninguém sabe se foi aqui em São Paulo ou em Manaus. E aí eu estava observando que teve muitas canções, e quando a pessoa subiu para pregar, nem a Bíblia abriu. Aí falou, filosofou, trouxe alguns versículos, assim, mas não estava batendo no contexto. E aí eu falei, ixi. Aí você vê, ele é assim?
Só faz assim, nunca vi o Leonardo. Eu só sei que ele arrasta multidão. Ele foi em Manaus, acho que semana passada. Multidões, num calor medonho, lotado, arena. Ele fez o evento dele dentro da arena. Eu nunca vi aquela arena sendo usada, a não ser num jogo do Brasil, um jogo feminino do Brasil. Aquela arena foi usada para jogos, mas para show, nunca vi. Até o Whindersson Nunes, quando foi lá, ele fez no local que tem ao lado da arena. Ele foi lá e fez na arena, lotou. Mas também não sei o que prega, o que não prega, não faço ideia. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Mas voltando, né, saímos assim para falar do quê? Da madeira, que apresenta a humanidade de Jesus, que apresenta a nossa humanidade dentro do tabernáculo, no nosso tipo. O segundo item, o linho. A Bíblia fala que o muro em volta, porque tinha o tabernáculo, né, o tabernáculo aqui, o átrio, que era a céu aberto, e em volta de tudo isso tinha um muro todo feito de linho e as suas colunas. E esse linho representa a pureza e a santidade de Jesus, o homem perfeito. O linho ele era usado geralmente por realeza, por pessoas de muito destaque, e vai falar da pureza de Jesus Cristo como nosso Cordeiro Imaculado, representando que sempre ao nosso entorno temos que estar rodeados de santidade. Essa é a representação do linho. Terceiro item do tabernáculo, o cobre ou bronze. A gente vai ver, olha que interessante. A gente já estudou o lado de fora, o átrio, e a gente viu que tanto o altar do holocausto quanto a bacia, eles eram feitos de bronze. Mas olha que interessante, antes de eu explicar o que significa o bronze, quanto mais perto do Santo dos Santos, mais ia se refinando o material. Começa no cobre, para ir mostrando, né, toda a nossa inferioridade, digamos assim, e vai refinando o material até chegar lá no Santo dos Santos, um objeto em ouro maciço para a presença de Deus, que era o lugar do propiciatório dos querubins. Eles eram feitos de ouro maciço. Aí você vai vendo que Deus ele vai dando essa representação até nos materiais, que você começa na caminhada com Cristo e vai se refinando até chegar um ouro purificado lá na presença de Deus, né? Você começa assim. O bronze, o que significa o bronze? O bronze ele vai falar de juízo e de julgamento do pecado. O bronze é uma liga de cobre com zinco e ele vai representar o juízo de Deus. Olha Daniel capítulo 10, versículo 6, fala assim: o seu corpo era como berilo e o seu rosto parecia um relâmpago, a visão, né, que Daniel teve da estátua, e os seus olhos como tochas de fogo, e o seu braço e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. O bronze está sempre ali perto dos pés, do juízo. Você vê, quando Maria vai adorar Jesus, ela se prostra nos pés, né? A representação do juízo, da presença e da justiça de Deus. A prata também era um material que foi usado para confeccionar os ganchos de sustentação das cortinas e nos capitéis que ornamentavam as bases da tábua. As tábuas elas eram colocadas em pé numa base, e essa base era de prata. E o que essa prata representa? A prata ela vai representar a obra reconciliadora de Cristo. Vamos ler Romanos 5:11. Romanos 5:11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então eles entendem, eles vão colocando significado em tudo dentro do tabernáculo, né? Que essa base de prata, esses ganchos que seguravam as cortinas, todas vão falar de coisas que sustentam e que mantêm de pé, que é a obra reconciliadora de Jesus. Porque sem a obra reconciliadora de Jesus, nós não ficamos de pé. Sem a ajuda de Jesus, não há aquele que consiga, né? Sem o ganchinho para segurar nossa cortina, nós estamos
envergonhados, andando nus por aí. Aquelas tábuas não deveriam ter mais contato com este mundo. Isso aqui é bem interessante. As bases de prata onde as tábuas eram colocadas representam a obra de salvação feita por Cristo, porque agora essas tábuas não são mais deste mundo, mas ainda estão no mundo, porém com os pés calçados pelo evangelho da salvação. É uma representação que aquela tábua ela não podia mais ser colocada direto num local. Havia essa regra, ela só podia ser colocada, apoiada nesse sustento de prata, para representar o quê? Que nós ainda estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo, não tocamos mais no mundo. Estamos calçados no pé do evangelho, no pé da salvação. E agora falamos do ouro. O ouro fala da obra do Pai, isso aqui é lindo, que presenteou o mundo com o seu maior tesouro. João 3,16, que é aquele versículo que todo cristão tem que saber decorar. Eu aprendi isso na escola bíblica dominical, né? Aí eu sempre cresci ouvindo isso. É o versículo central do Evangelho de Cristo, é João 3,16. Quem sabe? Ele decora. Ah lá, você veio da Batista, Luara, essa é a base, a nossa base é igual. Quem sabe? João 3,16. Rani, sabe, Rani? Ah, Ana Clara, você sabe que você foi ensinada, né, filha? Tem que ensinar o Levizinho agora a gravar. Fala aí, Nana. Fala, Nana. Fala você e o Rani junto, vai. O Rani também sabe. Vai, Rani. Não foi. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a ministração, né, filha? Ele foi usado para cobrir a mesa dos pães, porque dentro do... Aqui tem o átrio, o santo lugar. Aqui quando você entrava aqui já vinha com um véu. Interessante, vocês têm, eu acho que no grupo a imagem, né? O templo, ele era montado não de dentro para fora, como as construções são feitas. Ele era montado de fora para dentro. Por quê? Porque ninguém podia ver o que tinha dentro dos véus, dos tecidos. Só quem via era o sacerdote. Os sacerdotes. Que eram da tribo de Levi, os levitas. Então eles eram montados de fora para dentro. Então montava todo o muro, depois levantava todas as cortinas e depois montava o que estava dentro. Mas quando você passava pela primeira entrada, o primeiro véu, que também tem um significado, aí tinha, agora eu não me lembro se é direita ou esquerda. Eu acho que era a esquerda o candelabro, à direita a mesa do pão da preposição, no meio o altar do incenso. Por quê? Até isso tem representação. Quando você pega, porque olha como era montado. No átrio era o altar do holocausto, a bacia, o véu, candelabro, mesa da apropriação, altar do incenso. Do altar do incenso, um outro véu, 7 passos, a Arca da Aliança. E eles falam que aqui, nessa linha, se você for traçar uma linha imaginária, você tem uma cruz, que traz a sombra da cruz de Cristo dentro do tabernáculo, que começa no altar do holocausto, onde a gente morre, e termina na Arca da Aliança, onde a gente então vive para Cristo. Muito interessante. Até a posição que era colocado remetia à cruz de Cristo. E aí na primeira entrada tinham-se 3 véus, porque fala que para você começar, você morre, você se batiza na pia para lavar lá a mão, que agora acabei esquecendo o nome, e você entra pela porta, que não eram 3 portas, era uma porta dividida em 3 entradas,
por causa das colunas que sustentavam, que vai ter a representação de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque você só consegue entrar se você tiver o aceite desta obra. Quando você entra, aí você tem o candelabro, que ele vem em sete hastes, que você sempre vai encontrar o número 7. O número 7 na Bíblia significa o quê? A perfeição, né? E essas 7 hastes representam as 7 igrejas do Apocalipse, alguns dizem, lá da Ásia, e elas tinham que estar sempre iluminadas, sempre, constantemente. Os sacerdotes não podiam deixar acabar a luz naquele lugar. Por quê? Porque imagina, eles eram feitos de cortinas muito grossas, de cor púrpura, de cor azul, então o ambiente ficava escuro. Então, para uma vista natural, precisava da luz, mas essa luz também representa a palavra de Deus, que é aquilo que ilumina a nossa vida, a lâmpada para os nossos pés. De frente para essa luz, os pães, eles eram trocados de sábado em sábado. Todo sábado eles tinham que ser trocados. E a Bíblia fala que esses pães, eles não apodreciam, não mofavam. Eles eram mantidos em pleno vigor. E era um pão representado para cada tribo, que também tem a representação do alimento da palavra. Aí fala-se de luz, de palavra e o altar do incenso. Esse altar do incenso ficava de frente antes de entrar para o Santo dos Santos. Esse altar de incenso ele era feito de ouro e lá que se queimava o incenso. E na Bíblia o incenso representa o quê? Vocês sabem? A oração dos santos, que sobe como incenso até as narinas. O ano passado, o pastor convidado da Tarde dos Adoradores, ele falou sobre isso. Ele falou que ele estava explicando que a adoração para Deus não é ouvida, é sentida, é respirada. Por isso indifere se a gente toca bem ou canta bem, ou canta mal, toca mal. Vai ter alguma influência para os ouvidos que estão aqui embaixo. Mas para quem está recebendo, que é o maior de todos, ele não vai ver essa aplicação. Ele vai ver o que é que você está queimando no seu altar de incenso. Se esse incenso vai subir como cheiro suave, ou se esse incenso vai subir como um fogo estranho, como foi para os filhos de Eli. E os filhos de Arão também, que eles se deram mal. Os filhos de Arão também começaram a queimar, fazer tudo de errado. Deus falou, tá me agradando mais do cheiro desse povo aí não. O cheiro desses sacerdotes aí tá ruim, tá fedorento. Não quero. E aí depois que fazia todo esse ritual, entrava-se no Santo dos Santos. E a entrada do Santo dos Santos, também uma única entrada de um véu, de um tecido muito grosso, que eram divididos em 4 partes. E aí vem a representação do quê? Dos evangelhos. Eles entendem que essas 4 partes é a porta de entrada para o evangelho. Por isso que fala o evangelho de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Cada um dando uma visão sobre o evangelho de Cristo. Nenhum refuta nenhum e um complementa o outro. Tem coisas que tem aqui, que não tem aqui, que complementa aqui, que é embutido aqui. Inclusive tem a super autoestima de João, que se coloca como discípulo amado. Adoro João. João, Moisés também fez isso, vocês sabiam? Eu estava vendo outro dia, ele escreveu sobre ele, Moisés, o homem mais paciente do mundo. Moisés, tá bom, lidar mesmo com as pessoas. Foi na última pegada, né? Eu acho que a paciência esgotou, mas durante um bom tempo ele foi, né? Tá vendo? Depois de 40 anos ele já estava aflito para entrar na cidade. Terrível! Ele, o povo cobrando. Aí acontece. E aí então é a representação das 4 entradas do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí tem toda a simbologia do tabernáculo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu queira acrescentar. Acho que eu já falei tudo, queridos.
acho que chegamos ao final. Deixa eu ver aqui. Já está repetindo, já falei tudo. Techuvá, já falei com vocês sobre a techuvá. Techuvá é um termo da língua, né? Agora eu não lembro se é hebraico, que significa metanoia, recalcular a rota. Na bacia que a gente encontra o batismo e a nossa transformação, que acontece a techuvá, a mudança da nossa vida. Isso aqui é legal. Hebreus capítulo 10. Nós vamos falar um pouquinho dos véus, né? Hebreus capítulo 10. Tem esse detalhe aqui também que é importante, que eu esqueci de falar. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Voltando a falar do véu. Voltando a falar do véu para entrar no Santo dos Santos. O autor de Hebreus, ele escreve assim sobre o véu: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Por que ele escreve assim? Depois da gente entender toda a simbologia do tabernáculo, a gente vai ver como que é importante essa questão de temor na entrada na presença de Deus. Por quê? Porque, deixa eu desconstruir um mito aqui, que foi ensinado quando eu aprendi. Eu falei, esse final de semana eu estava falando com o pastor e ele falou, mas é porque fazia isso? Eu falei, fazia não, aprendi errado a vida inteira. Eu falei, isso que dá, a gente ficar só ouvindo e não vai estudar. Eu pelo menos cresci ouvindo que o sacerdote, o sumo sacerdote, porque só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, e ele entrava uma vez por ano, para derramar o sangue da oferta por expiação do pecado de todo o povo naquele ano. O sangue ele era derramado no meio dos querubins. Os querubins de ouro eram assim com as asas, né? E era derramado ali para representar que estava cobrindo o pecado do povo naquele ano, uma vez por ano. Aí diz que, é um mito, já vou adiantando. O sumo sacerdote, ao entrar, era amarrado uma corda em sua cintura. Vocês já ouviram isso? A senhora já falou isso. Com um sininho. E se ele entrasse, estivesse em pecado, lá ele caía morto. E daí só fazia puxar com a corda. Só que eu descobri esses dias, estudando sobre o tabernáculo. Eles faziam isso, mas não na época do tabernáculo de Moisés. E isso é uma coisa que surgiu depois com a nossa Igreja Católica, que ele trouxe essa informação nos seus escritos históricos. Não é da Bíblia, não existe nenhum relato na Bíblia que mostre o sacerdote caindo, o sumo sacerdote caindo lá no Santo dos Santos sendo puxado pela corda. Falei, olha, rapaz, na Bíblia é falso, acontecia na história da Igreja Católica, mas não biblicamente. Você já tinha escutado isso sobre o sumo sacerdote? Não? Então ouvir já sabe que não é verdade, tá? Oi, Nana. A corda era amarrada na cintura, porque se diz, né, o conto, se ele entrasse para servir lá diante da Arca da Aliança e ele tivesse em pecado, Deus o rejeitava e fulminava ele na hora. E aí ele de lá ele caía morto. Então como é que você ia deixar o corpo morto lá dentro do Santo dos Santos? Ninguém podia entrar. Aí ia ficar lá se decompondo durante um ano. Imagina essa caveirinha. Oi? Não entendi. Não podia. Aí as vestes também eram vestes específicas, e o sumo sacerdote ele tinha uma veste diferente, com um barrado diferente. Na ponta da barra do sumo sacerdote haviam sinos e romãs. Na barra do sacerdote tinha assim, sininhos e romãs, que conforme ele andava, mostrava a movimentação, o ouvido, isso aí é bíblico, o ouvido de que ele estava se movimentando dentro do Santo dos Santos. Então, mas se isso está falando que é uma fake news, sim. Como que Deus punia o sumo sacerdote que depois, estava... sempre fora, que nem o Eli. O Eli, ele estava sentado, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Não era lá dentro da glória dele, ali dentro da glória dele, era fora.
Até então, né? Depois, se eu estudar mais um pouco, tiver mais informação, eu volto. Pessoal, errei de novo. Tem mais. Eu já fiz várias dessas aqui. 2 Coríntios 3,18. Aí aqui vai falar, aqui é interessante, ó. Lá na bacia, como que é o nome? Era a bacia... Gente, fugiu da minha cabeça. O altar do holocausto, a bacia da... Esqueci o nome. Cadê você? Não gosto de faltar aqui com o nome. Tá me dando um soninho. Eu só tenho que acordar às 6. Mas todo dia às 5 faz assim, ó. Plim. Falou. Oh, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Olha, eu não sei vocês, mas de madrugada eu sempre começo a oração assim. Oi, Jesus, tudo bem? O senhor está bem? Aí eu falo, oxe, claro que o senhor está bem, né? Olha, minhas orações são muito doidas. Aí eu falei assim, o senhor está bem? O senhor está bem, olha as ideias. E pior que eu não mudo nunca. Eu falo, oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome, gente. Qual é o nome da bacia? Vai ter aqui, ó. Vocês abriram aí? 2 Coríntios 3,18? Deixa eu só pegar aqui o nome da bacia, que eu não estou lembrando. Estou chateada porque eu quero lembrar. Ele era feito, essa bacia, onde tinha água para poder se higienizar, lavavam mãos e pés nessa bacia, né? Era feito de espelhos, porque quando eles iam lavar as mãos, eles se viam. Daí que vem a fala de Paulo, salvo engano vai estar aqui em 2 Coríntios, onde vocês abrirem, que fala que nós vemos o rosto como em espelhos. 2 Coríntios 3,18. Deixa eu ver se mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Por que Paulo falou sobre isso? A nossa imagem refletindo como espelho vem dessa simbologia da bacia, onde tinha que se lavar as mãos e os pés para se purificar, para poder fazer a sua entrada e o sacrifício lá dentro do Santo dos Santos. Porque quando eles iam lavar, eles viam o seu reflexo do seu rosto. Então, toda vez que a gente tem contato com a lavagem da palavra, nos é trazida a nossa verdade. E é quando a gente é confrontado. Aquela pessoa que se acha boa demais, vai ver Jesus, Jesus fala assim, tá errado aqui, tem que consertar ali. E a gente consegue ver. Tem várias vezes, por exemplo, a gente fala assim, nossa, ficou maravilhosa isso aqui que eu fiz. Quando olha no espelho e fala, nossa, que horror. Aí você vê um fio de cabelo arrepiado, você vê uma olheira, você vê uma coisa que não estava no lugar, que antes você achava que estava vendo tudo ok, né? Então fala sobre isso, sobre você ver a sua verdade na palavra e ela te transformar. E é isso, minha gente. E para terminar, vamos só reforçar os itens que tinham dentro da Arca da Aliança. A gente não falou da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela era feita como? A parte de cima toda de ouro maciço, querubim e tampa, pesadíssimo, e ali representa a glória e a perfeição de Deus. Mas já a parte de baixo era feita de, por dentro, madeira, revestida de ouro. E isso também tem uma representação. Por quê? Porque a gente viu que a madeira representa a humanidade. Então ali a arca na parte de baixo está representando, dizem alguns, né? Representa a humanidade de Jesus e a glória de Deus, revestindo ele, mostrando que ele andou sobre essa terra como homem, mas ele tem a glória de Deus. E outros dizem que é a glória do Senhor e nós, a nossa humanidade, sendo revestida pela glória de Deus. Porque uma vez nós humanos e falhos,
mas recebemos da glória, nos tornamos capazes de carregar os 3 itens que estavam dentro da Arca da Aliança. Quais foram os 3 itens que foram colocados lá dentro? Vamos ver quem lembra. As tábuas, mais um detalhe, eu não sei se é verdade, eu preciso ver. Nesse outro estudo que eu estava lendo, diz que eram as tábuas quebradas e as novas. Eles falam que tinha tanto a que Moisés quebrou, que vocês sabem, né, que Moisés, ele subiu no monte, estava lá de boa falando com Deus, recebeu os 10 mandamentos, aí Deus falou: Moisés, teu povo, eu acho mal barato essa passagem, está pecando lá embaixo. Aí na hora que ele desce, Deus já tinha avisado, só que quando ele viu, ele não acreditou, a ira subiu, ele pegou as tábuas e pá, tacou no chão e quebrou. Mas diz que ficou mais de mês Moisés lá. 40 dias. 40 dias, né? Aí o povo falou: Moisés morreu. Morreu, vamos adorar outro Deus. Aí estão lá dançando. Aí Moisés pega as tábuas e tá. Aí lá vai. Você deve ter visto. Quem dirá nós? Ele tinha acabado de sair da glória de Deus e ainda fez isso. Por isso que a gente não pode romantizar muito as coisas. A gente vai ver episódios de muitos homens de Deus bravos, nervosos. Você vai ver até Jesus virando a mesa. Aí você vê uma pessoa brava: isso aí não tem Deus. Calma, não é assim. A gente tem a humanidade, a gente tem o lado, a gente tem o que se esquenta. Até Jesus virou as mesas, brigou com todo mundo, botou, mas desceu um raio em todo mundo. Porque o que estava acontecendo quando... Isso aqui é interessante. Deixa eu parar aqui para explicar isso aqui, depois eu volto na arca. Por que Jesus fez aquilo com o pessoal? O que eles estavam fazendo? Ó o que eles estavam fazendo. Eles estavam não só vendendo dentro do templo, mas eles estavam fazendo uma venda desonesta. O que eles faziam? A pessoa chegava com um animal para sacrificar, o sacerdote recebia e falava: não, o animal estava perfeito, não, esse animal não serve para o sacrifício. Aí a pessoa ia e comprava um animal novo que o templo vendia, que às vezes nem era um animal perfeito. Era tipo, a gente fala que o nosso povo hoje é corrupto, mas a corrupção, Então o sacerdote fazia isso para quê? Para poder arrecadar mais dinheiro. Então eles recusavam a oferta que praticamente todo mundo trazia. Eles diziam, é que nem as cartas de motorista hoje em dia, quase ninguém consegue passar na raça. Já tem alguns que estão assim cometendo o crime de improbidade pública tão descarado que eles falam: se não pagar eu não te passo. Teve pessoas que veio pedir oração aqui. Pastor, eu fui fazer a prova e falou claramente: se você não pagar o quebra, você não passa. Lá no Amazonas também aconteceu. Pastor, ele me marcou, disse que não vai passar. Eu falei: se ele for maior do que Deus, a senhora não passa. Agora, se ele for menor do que Deus, a senhora passa. No fim do dia, ela me manda o print. Está aprovado. Porque ele não é maior do que Deus. E Deus honra. Ela não pagou. Só que ela teve que ficar firme. E isso já acontecia naquela época. Então, Deus, quando chegou e chamou de ladrão e salteador, não foi necessariamente porque eles estavam vendendo coisas dentro, mas porque os sacerdotes estavam fazendo isso. Por isso que os sacerdotes foram ficando cada vez com mais ódio de Jesus. Porque ele não estava expondo o pecado do povo, ele estava expondo o pecado dos sacerdotes. Acabou com a minha fonte de renda, virou tudo, porque o que ele vira? Ele vira, são pássaros que ele vira, são os animais que ele solta, e estava tudo ali para ser vendido, para fazerem as suas oferendas no templo. Olha, parou. E aí então, agora voltando para cá. Moisés explodiu, quebrou lá a tábua e tal. Aí tem essa discussão, se eram as 4 ou se eram só as 2 tábuas, porque depois que ele quebra, aí ele tem que voltar lá humildemente. Senhor, quebrei as tábuas, você pode escrever de novo? Fui moleque, eu errei,
perdi a cabeça, e Deus escreveu de novo a tábua, e aí Moisés desce de novo com a tábua, e aí dizem que era a tábua, né? As 4. 40 dias? Agora eu não lembro, mas eu acho que sim. Oi? Não, eu acho que foi, não lembro. Agora Deus manda ele escrever, agora eu não lembro, depois a gente lê. Porque a primeira Deus escreve e dá, na segunda Deus manda dita e ele que escreve. Boa, não vou escrever de novo não, você que fez, você que arruma. Isso, depois eu vou ler, mas isso aí é uma boa pregação, porque Deus ele ajuda a gente na primeira vez, na segunda ele fala, neguinho, tá errando de novo. Conserta teu erro aí agora. Eu vou te ajudar, mas tu vai se virar agora, porque eu já te dei o caminho. É igual a rocha, a simbologia da rocha. Deus mandou Moisés falar e na primeira bater e na segunda falar. Porque o sacrifício de Jesus era só uma vez. E depois a gente não precisa matar Jesus de novo. Não precisa matar Jesus de novo. Eu fui fazer um velório, a irmã que eu pedi oração, durante o culto da manhã, acho que vocês não estavam, vocês duas estavam na sexta. Porque só vocês duas vêm na sexta, irmãs. Só vocês duas que vêm na sexta. Aí vocês ouviram o pedido de oração. Aí a irmã faleceu domingo de manhã, enfim. Aí na segunda-feira foi o sepultamento. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa, até apóstolo, ex-padre. E aí ele foi falando uma coisa que eu fiquei assim pensando. Eu falei, Jesus, ilumina a mente do teu filho. Ele falando, eu não acompanho o cortejo, porque desde que eu estudei sincretismo religioso, eu estudei todo tipo de religião. Aí ele foi falando lá os nomes, tal. E eu vi como que a macumba, umbanda, quibanda, eles fazem as coisas dentro do cemitério e qual é o tipo de coisa que reside no cemitério. Aí ele foi falando, espírito de morte, espírito de não sei o quê, espírito de não sei o que lá, E dentro de mim começou a queimar assim, sim, tá, e o senhor não vai, ele não desce, que a gente tem que vigiar muito, porque se não estiver bem, você volta todo cheio de coisa ruim grudado no seu corpo. E aí eu não vou. Aí eu fiquei pensando. Eu concordo com isso. Exato! Aí eu fiquei pensando, o que é maior, o Deus que eu sirvo ou o medo dessas coisas? Não, por isso que eu peço, Deus, ilumina a cabeça dele. Porque às vezes a pessoa estuda tanto, só que ela invalida, é o que eu tenho batido muito com vocês, invalida o poder de Deus, invalida a ação redentora do Senhor. A irmã trouxe para mim um item morrendo de medo da macumba. Fizeram a macumba, só leva para o monte para queimar. Eu peguei e repreendi, o troço está na minha bolsa até hoje. Eu tava mexendo na minha bolsa, caiu um negocinho, minha mãe, que negócio é esse? Ixi, mãe, isso é só um negocinho, tá aí. Não, vai ter mal. Que mal o quê? Olha, se a macumba for maior do que Deus... Aí você se entrega. Vai. Não. E olha, eu penso isso antes de ser cristão. Eu já pensava. Já tinha isso. esse pensamento. E não pode. Que fé é essa? Que fé é essa? Fizeram macumba, que dó, perderam dinheiro à toa. Jogaram praga, que pena, não vai pegar em mim. Volta porque pra pessoa. quem plantou que colhe. Por quê? Porque maior é Deus. Aí na igreja o que a gente vê muito? Gente fala assim, minha vida está assim porque eu sou vítima de inveja. Colega, então a inveja é maior do que Deus. Todas as orações que você está vindo fazer, as correntes, você mandando o capeta embora todo santo dia, mandando fogo no diabo, e a inveja ainda é maior? Não pode, de jeito nenhum, né? De forma nenhuma. Mas até esqueci porque que eu entrei nesse assunto. Do padre lá do velório. Mas por que comecei do padre velório? A gente começou a falar das tábuas dos 10 mandamentos, né? Que aí foi quando eu falei da questão que vocês falaram de Moisés, depois eu vou ler sobre isso, que eu achei muito interessante. E sobre a gente poder consertar os nossos próprios erros, porque Deus orienta do mesmo jeito. Deus nos fortalece, e na força de Deus a gente pode estar no meio de qualquer coisa. Imagina Elias. Imagina que viveu no meio de Jeremias, que foi um profeta praticamente sozinho no meio do povo, Esdras, Miqueias, todo mundo falando, Deus tem falado muito comigo, Jeremias, todo mundo dizia, os profetas, vai ter paz, e Jeremias, não vai, e todo mundo vai, não vai, foi preso, jogado num poço, porque estava profetizando que não ia ter paz, só que ele dizia, eu sei
quem tem falado comigo. Eu sei o Deus a quem eu tenho ouvido. E ele disse que não vai, vocês vão para a Babilônia. Aí veio o outro e disse assim, não, Deus mandou dizer, achei muito interessante essa passagem, Deus mandou dizer que só vai durar 2 anos esse cativeiro. Ele falou assim, ó, palavra de paz é o seguinte, tem que se cumprir para a gente saber se é verdade. Então vamos só aguardar se vai ser 2 anos. Com 1 ano o profeta morreu. O que profetizou paz, o que contradizeu Jeremias. Aí eu fiquei até assim, Senhor, misericórdia, me ajuda para não falar nada, porque eu não quero morrer cedo, Senhor. Jesus da glória, me dá temor do Senhor, que me faz ouvir tua voz, para eu não ensinar ninguém errado. Por quê? Porque paga preço. Se a gente falar, Deus está dizendo e Deus não está falando, o profeta vai ser cobrado, é coisa muito séria. Muito, o profeta velho. Não, eu sou brava com o profeta velho, porque o pobre do novo morreu e o velho ficou de boa lá. Chegar lá no céu, eu vou perguntar, e aí Deus, por que você não matou o velho? O velho que induziu o outro erro. Aconteceu nada com o velho. Fala, David. Lá ficou. Aí você vai ver, da coisa é séria. Mas era uma questão política da época, não era? Você contradizer Jeremias. Era completamente político, era completamente político. Eles queriam a paz na cidade e as profecias, elas continuam acontecendo nos dias de hoje. Né? A gente vê muita gente falando, é paz, mas olha aí, a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar, está vindo outra pandemia por aí. E não vai ser época de paz. Não vai ser época de paz. Quando você vê os profetas sérios de verdade, eles estão falando, igreja, se preparem em oração, se preparem com Deus, porque Deus está vindo com um julgamento mais uma vez sobre a terra e vai vir mesmo. E estejamos firmes com o Senhor. Que pandemia, pastor, você não viu a mpox? A varíola do macaco que está vindo aí? E a gente tem que ficar firme, irmãos. Vai acontecer muita coisa. Quando foi sexta-feira eu fiz live. Você nem viu. Ah, mas ninguém fala. Não, também. Aviso, entro de surpresa. Fiz o culto. Mim, então? Fiz o culto, já comecei a fazer live de novo, começar a incentivar, porque a gente vai ter que voltar a ter isso aí de novo. Mas aí, os meus amigos falaram assim, não, a gente tem que preparar a igreja, porque a gente vai passar por momentos de novo. Pode ser que passemos de novo, mas na pandemia da Covid, graças a Deus, a igreja onde eu estava, eu nunca fechei as portas da igreja. A gente fazia culto como uma igreja primitiva, escondido, de portas fechadas. Ninguém na congregação pegou Covid, minto, uma senhorinha de 90 anos pegou Covid, junto com dengue, mas não morreu ninguém. O pessoal morria de medo. Não, pastor, mas a senhora vai, eu tô lá, vocês vão vir? Aí vinha, a cadeira assim longe, todo mundo não se abraçava, também não ia afrontar, né? Aí sentava todo mundo com a sua mascarazinha, fazíamos cultos de porta fechada, até uma vez que a polícia veio para me prender, se não parar agora, foi muito especial esse dia, estava orando de olho fechado, mas um fervor, glória. Aí eu senti fazendo assim, ó, termina a oração. Quando eu terminei a oração, a Eliane estava na porta segurando a polícia, que eles queriam entrar para me prender. E ela falava, espera só um pouquinho que ela vai terminar já. Eu estava no meio da oração, só mais um pouquinho que ela vai terminar. E eu lá, de olho fechado, não estava vendo nada, porque eu tenho essa mania, eu não fico de olho aberto, não sei se vocês já repararam, mas eu vou louvar, eu estou de olho fechado, vai estar caindo o mundo, todo mundo se matando aqui embaixo, não estou nem vendo. Pessoal, tem alguns que falam que não é certo, mas é a minha hora de cultuar também. Não quero nem saber se você está cultuando ou não, o problema é teu, eu estou lá. Eu sou assim também, mas eu dou umas olhadinhas. Não, às vezes eu dou uma aberturinha, porque eu tenho que dar uma olhadinha, se às vezes eu dou uma olhadinha, se depois eu fecho de novo. E tem hora que eu estou tão concentrada que eu nem abro de jeito nenhum. Vocês já repararam que eu fico assim, ó, perto do púlpito e eu coloco a mão para me guiar. Porque senão eu começo a virar, andar, daqui a pouco eu já estou de costas, eu estou em todo lugar. Porque tinha vezes de eu acabar a oração e eu estava lá no canto. Aí eu tinha que abrir e voltar. Aí eu criei esse mecanismo. Eu sempre faço a oração e eu coloco a mão assim no púlpito para poder me guiar. Que eu estou ali e que eu estou de frente. Aí...
Mas vai chegar outros momentos assim. A gente não tem que ficar iludido achando que vai ser 100%, mil maravilhas. Não. Vai chegar um momento em que a igreja vai ser perseguida, em que a gente vai ser proibido de falar do amor de Jesus. Oi? Pode achar estranho. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Vocês viram como a mídia já está construindo uma narrativa contra os cristãos? Se a gente não tomar cuidado, o que eles estão fazendo? De pouquinho em pouquinho, tem que tomar esse cuidado. A gente vinha conversando sobre isso. Eles vão incutindo de que o cristão é intolerante, é homofóbico, que o cristão prega o amor, mas não faz nada do amor, que eles são isso, que são aquilo, para ir conduzindo a mente da massa a fazer o quê? Sacrifica os crentes, como aconteceu com o Holocausto. Eles foram incutindo aos poucos de que os judeus eram uma raça imunda. E a humanidade aceitou matar outros seres humanos em nome da pureza. É o que eles estão fazendo hoje em dia com os cristãos. Você vê, nunca foi tão divulgado como é hoje. Hoje, se um macumbeiro mata alguém, foi o pedreiro que matou. Agora, se for um cristão, o crente. Porque eles querem inculcar na cabeça da sociedade que todo crente é ruim, é intolerante, não presta. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente vai começar a ser perseguido. Tem já um projeto de lei para começar a fechar igrejas, já está rodando esse projeto de lei, para ter uma fiscalização maior, para começar a fechar igrejas. Já tem um projeto de lei para proibir evangelização em transporte público, em local público. Na Europa é proibido, você não pode falar de Jesus para ninguém na rua. Em Portugal. Foi preso. Então, assim, está conduzindo cada vez mais para isso. Então, não se assombrem, a gente tem que estar mais firme do que nunca. Não, mas eu sou de Cristo, eu não vou ter nada. Esse é o discurso que não é correto. O discurso da Bíblia é que a gente vai sim. A Bíblia fala, se quando vocês forem perseguidos, não falou se forem perseguidos, mas quando forem perseguidos, né? Por amor a mim, regozijai-vos. Fica feliz, porque você está sendo perseguido por amor ao Evangelho. Então a gente não pode deixar esse tipo de discurso da esquerda, do ódio, tomar conta da gente, porque tem muito cristão caindo nisso. O senhor era assim? Fulminava o cristão. Quiser matar, mata o crente. Por isso a minha amiga falou, você quer que eu vá lá na igreja falar o que você falava? O que você falava? Eu quero, porque a maior prova da minha mudança, sua conversão. Da minha conversão é isso. Coisa boa. Porque Cristo muda mesmo a nossa mente. Pessoas, eu fico me avaliando também e vendo que realmente E tomem cuidado para não caírem no pensamento da massa. Quando a massa estiver pensando numa direção, olha para outra. Porque Satanás está conduzindo para aquilo ali, você pode ter certeza. Moda, tem que tomar muito cuidado com moda, porque o diabo está lá na moda, ditando moda, levando. Por exemplo, a pandemia, a minha leitura da pandemia já é preparando para o anticristo. Por quê? Porque eles já viram uma forma de manipular em massa a humanidade. Foi alguns meses em que você viu o mundo, não foi uma cidade, o mundo parado. O mundo parou. Então eles viram como eles podem manipular. E é dessa maneira, é dessa forma. E a gente precisa ficar ligado e ter as tábuas, os 10 mandamentos no nosso coração. Falamos tudo isso para voltar aqui, porque dentro da arca, que agora também representa o nosso coração, nós temos que ter a palavra. Porque se não tivermos a palavra e alicerçados na palavra, não vai conseguir ter força. Segundo item que tinha dentro da Arca da Aliança. Oi? O palitinho, a vara. Era vara ou cajado? A vara. O galho, na verdade, né?
que ele depois ficou usando como se fosse uma vara, mas foi uma prova de que, porque quando Moisés desceu do monte, ele desceu com a ordem de que Arão seria ungido rei. Aí, rei não, sacerdote. Aí teve uma galera que se levantou e falou: mas por que Arão? É só porque é teu irmão? Não, Deus falou. Não, é porque é teu irmão, Deus não falou nada. Isso aí é nepotismo. Ele falou: então peraí, vamos fazer o seguinte, cada um pega uma vara, a gente vai deixar aqui, vamos apresentar a Deus, a vara que florescer é o do escolhido. E aí já traz a representação do quê? Porque quando você tira uma vara da árvore, da onde sai a vida para o galho? Do tronco. O tronco é a vida do galho. Você tira o galho do tronco, ele morreu. Então não tem mais vida, não tem mais fruto, não tem mais folha, não tem mais produção de nada. Ali ele só vai secar e acabou. Só que de Arão floresce. A vara de Arão floresce. Qual é essa representação? Já falei para vocês. Quem lembra? O que está morto e volta a ter vida. Qual é o nome? Ressurreição. Jesus ressurreto. Jesus ressurreto. Porque a gente não pode acreditar em Jesus, a figura, como muitos acreditam, o profeta. O muçulmano acredita no Jesus o profeta, o judeu acredita no Jesus o profeta, mas que morreu. Teve uma grande contribuição, foi uma pessoa extremamente maravilhosa, sábia, tal. Eles falam muito bem de Jesus. Os muçulmanos dizem: nós amamos Jesus. Nós amamos. Já ouviu o muçulmano falando? Quem disse que a gente não ama? Nós amamos Jesus. Só que Maomé é maior. Só que Maomé é maior. Não acredita na ressurreição. E a nossa diferença não é acreditar em Jesus. A nossa diferença é acreditar em Jesus ressurreto. Jesus, o que ressuscitou da morte e venceu a morte. E aqui parece ter diferença nenhuma, mas tem muita. É uma diferença completamente diferente, porque a base completa. Porque a Bíblia fala que, você quer conhecer se a pessoa tem demônio ou não? Porque os demônios não conseguem declarar que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. É uma das provas que se pede para ser feita. Entendeu? Diga. Os que não admito a derrota. Os que eu ouvi, eles falam que eles acreditam piamente e amam piamente. Só que não acreditam na ressurreição quanto Salvador, como o Senhor, o maior. E a gente acredita em Jesus como o Salvador. Essa é a diferença. Quem veio para salvar não é Deus, é Jesus Cristo. Qual é o nome que tem todo o poder acima da terra, embaixo do céu, a quem todo espírito se dobra? A Bíblia fala: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é o Senhor? Não, que Jesus Cristo é o Senhor. E é aqui que está a diferença. Jesus Cristo é o Senhor. Então, dentro do coração tem que ter a vara da ressurreição. E aí o outro item da Arca da Aliança, para a gente terminar? Maná. O maná. O maná é a porção diária. Aqui tem duas aplicações, né? A porção diária de Deus todos os dias, mas eu vou falar do que eu entendo, né? Eu entendo da providência diária de Deus para o cristão. O cristão, a Bíblia fala que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. E o maná traz essa ideia. Eles não poderiam pegar, tem duas situações aqui. Eles não poderiam pegar o maná para guardar e preparar para o dia seguinte. O maná apodrecia. E daí a gente vai fazer a combinação com a ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação com o amanhã, o medo do futuro. O que há de ser no meu amanhã? Por isso que a Bíblia ela fala:
pegue toda a ansiedade e lance em Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, porque é uma coisa, hoje, na atualidade, não sei se vocês repararam, vocês talvez não, vocês não saibam, mas Nilda sabe. Nilda está na Igreja da Graça já há quanto tempo, Nilda? Tá vendo? Esse bicho aí mostra que ela sabe. Rani também lembra, eu acho que David também. Uma época em que as igrejas manifestavam muito demônio. Era possessão. A pessoa estava vindo na calçada, ela já caía. E o obreiro tinha que sair correndo e agarrar e colocar para dentro da igreja e expulsar demônio. Hoje eu estava conversando com a minha mãe falou assim: ô Vivi, será que se manifestar um demônio na igreja vai ter obreiro que tem medo? Eu falei: pode ter certeza, mãe. Porque muitos deles nem viram. Nunca nem viram. Não se vê mais. Mas por quê? Porque o demônio mudou a tática de atuação. Ele não atua mais com possessão. Por quê? Porque já veio uma época da igreja que a igreja desmascarou a forma como ele agia. Então hoje ele não trabalha mais possuindo pessoas. Está começando a voltar. Mas hoje a gente não vê mais tantos casos de possessão. E não é porque não tem mais o nome de Jesus operando. Na minha época, no começo da graça, a gente começava a abrir o culto, o demônio manifestava. A gente dava boa noite e gritava lá: "Ah!" Aí o obreiro saía correndo, agarrava, e a gente: louvado seja Deus! E o demônio pulando daqui, outro pulando dali. Era igual pipoca, um culto de 100 pessoas, 30 manifestava. Já teve vez eu ter que largar o louvor, sair correndo para ajudar o irmão, sem brincadeira, era assim: tá amarrado, irmão, tá amarrado, irmão. Um pé com o outro, um pé. É assim, vem pra cá. E a gente pegava, tá amarrado, vai, botava lá na frente, pegava outro, aí botava na frente, ficava todo mundo montão ajoelhado assim na frente. Você sabe que eu sempre, quando eu ia na igreja, eu tinha medo de passar no sal, porque eu achava que eu tinha um demônio. Podia manifestar. Mas se tivesse, manifestava, se fosse caso de possessão. Por que tem pessoas que se libertam sem a manifestação e outros com manifestação? Porque só manifesta se for caso de possessão. Passa lá, vai lá. Eu vou nada. E aí, hoje em dia, o demônio atua mais na opressão, colocando o quê? Mental. Hoje é uma época em que onde a gente encontra mais cristãos com a mente enlaçada, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, suicídio. O índice de suicídio entre pastores é altíssimo. E o que é isso? Jovens, isso aqui é disfunção hormonal, só que o diabo se aproveita e potencializa a nível hard. O que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico faz na cabeça? Ela desconecta os nossos neurônios. Os neurotransmissores, eles são responsáveis de pegar todos os nossos hormônios e transportar, igual uma formiguinha, e vai levando o hormônio para o cérebro. Ele pega, você produziu o hormônio da felicidade aqui, que eu esqueci o nome, ele vai pegar esse hormônio e ele vai levar até o cérebro. É uma conexãozinha que existe. E aí esses neurotransmissores que pegam através de... É como se fosse uma pontinha que existisse no fim da nossa coluna para o cérebro. E aí ele vai pegar esses hormônios e vai levar até o local onde tem que ser levado, porque as sensações elas são ativadas em áreas diferentes do nosso cérebro. Tem umas que é do frontal direito, outra esquerdo, outra isso, outra aquilo. Tem toda parte diferente, né? Quando a gente faz curso de oratório, a gente aprende isso. Você quer fazer o povo rir, você se posiciona de tal lado, que você vai estimular tal lado do cérebro. Você quer fazer o povo chorar, você se posiciona de tal lado, que você vai estimular tal lado do cérebro. Legal isso. É muito interessante. O lado que faz a gente chorar, o lado que faz a gente rir, o lado que faz a sexualidade. Por que tem gente que fica com problema, por exemplo, bate a cabeça e volta completamente sexualizado? Já viu gente assim? Gente que fica com doença mental e só sabe falar de sexo o tempo todo. Palavrão, obscenidade, malícia. Eu conheci um homem assim, ele era fenomenal, educadíssimo. Ele teve um problema sério, bateu a cabeça, voltou louco. Olhava pra mulher, e aí, gostosa? Completamente assim. Eu quero te...
Ai, que horror. Tem que dar uma Mas é por causa. pra consertar. Mas é problema, muitos são problema aqui mesmo, de conexão, que é muito ativada essa área da pessoa. Por isso que a Bíblia fala pra gente assim, ó, não põe coisas más diante dos seus olhos. Porque aquilo que você coloca diante dos seus olhos é o que você estimula para o teu cérebro. Então, quanto mais informações você põe acerca de um assunto, mais o seu cérebro fica estimulado para aquilo. Vai ficar condicionado para aquilo. E aí o que o diabo está fazendo? Ele está fazendo isso. Aí você encontra um monte de cristão, baixa autoestima, ansiedade, depressivo, e ele está oprimindo, ele não mais está em possessão. Por isso que a gente tem que fazer o que? A Bíblia fala, vocês precisam ter a mente de Cristo, a porção diária para não te permitir cair nessa armadilha de Satanás, que é o maná diário. É a gente trabalhar dentro da nossa mente a nossa confiança de que Deus me prometeu que Ele é o meu provedor. E Ele mandava para o povo o maná diariamente, então para que eu vou me preocupar com o meu maná de amanhã? O meu maná de amanhã já está preparado. E outra coisa que o maná nos ensina, o maná não vinha pronto. O maná vinha como pequenas sementes e elas tinham que ser recolhidas, preparadas para depois ser comidas. E uma coisa que a gente aprende de forma errada é que o milagre chega pronto. E o milagre não chega pronto. O milagre a gente tem que produzir. A gente produz com a nossa fé, a gente produz com a nossa insistência, a gente produz com o nosso trabalho, por exemplo. Ah, eu quero ficar rico. Tá, mas está fazendo o quê? Dormindo até as 11 da manhã. Esperando o maná cair do céu. O maná caía de manhã cedinho. E o maná caía de manhã cedinho. Quando saiu o sol derretia o maná. Se o povo acordasse mais tarde, nem maná eles tinham para recolher. Ou seja, o preguiçoso não... Resumiu tudo. Uma boa palavra para segunda-feira. Quem sabe a gente não prega num domingão para dar um, né? Bom, vamos acordar, povo, despertar. Mas é verdade, né? E por exemplo... Quem quer ter uma saúde mental adequada? Tem que procurar uma ajuda, uma terapia. Seu milagre pode vir disso. Tem gente que demoniza a terapia, mas é muito importante. Porque a Bíblia fala que a gente tem que aprender a conhecer a nós mesmos. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Como é que você examina a si mesmo? A terapia é uma ferramenta que te ajuda a te examinar a si mesmo. Eu sempre falo quando eu atendo alguém... Aqui eu tive a oportunidade de atender, acho que umas 2 ou 3 pessoas nessa situação, com problemas interpessoal. É problema entre pessoas. A pastora falou de mim, chorando. Falei, tá. Desculpa, que às vezes... Tá, vamos lá. Você não pode mudar ninguém, mas você precisa entender o porquê essa pessoa te atingiu. Porque isso aí vai fazer a diferença. Porque o que vai mudar não é o que a pessoa pensa de você, mas é como você reage com determinada pessoa falando de você. Porque falar da gente todo mundo vai falar. Só que você já reparou, a mesma frase pode vir de um desconhecido, você fala, vá se lascar, eu não quero saber disso aí. Agora se vem de uma pessoa, por exemplo, de uma mãe, aí você, poxa, minha mãe... Não esperava falar isso de mim. Nossa, meu amigo, meu melhor amigo. Aí, por isso que tem que se trabalhar isso aí, né? O milagre não vem pronto. A inteligência emocional não vem pronta. Recentemente eu passei por uma aí que eu fiquei um mês assim. Meu Deus. E eu passo por situações assim que às vezes eu demoro uns 15 dias para entender, mas eu não saio daquele ponto até eu entender. Choro, falo com Deus e penso. Por exemplo, uma vez eu fui questionada, por que a senhora tem medo de cavalo? Por que você tem medo de cavalo? Falei, não sei. E eu passei tempo pensando, por quê? Porque todas as informações estão dentro do nosso cérebro, algumas acessíveis e outras não estão tão acessíveis, mas se a gente buscar vai estar lá a informação. Só que às vezes a gente tem que entrar em parte que está... Sabe aquela gavetinha que está dentro da gaveta, escondida embaixo do colchão? Aí você tem que ir cavando. E eu fui orando e buscando. Eu acho interessante que eu consigo fazer terapia comigo mesma.
Às vezes eu sento com terapeuta, às vezes eu faço. Às vezes é preciso você ter uma ajuda, às vezes eu faço. Aí eles morrem de rir, falam assim, mas você veio aqui fazer o quê? Você já sabe o caminho todo, é interessante como você sabe o caminho. Eu fui participar de uma palestra de psicologia, uma semana de curso, estou lá no meio e tal, e o psicólogo falando, eu entendendo tudo. Quando terminou, eu pergunto assim, e você se formou quando? Eu falei, 2017, que legal, qual faculdade? Eu tal, no curso de Direito. Ele falou, o quê? Você ouviu tudo e não é da área? Eu falei, não. Ele, meu Deus, não acredito. E você entendeu? Eu falei, tudo, entendi. Entendi tudo, maravilhoso. E eles achou muito interessante isso. Mas voltando, eu descobri que o meu medo de cavalo foi uma vez que eu estava passando pequenininha, eu devia ter uns 3 anos. E no terreno que eu morava, tinha um terreno do lado e uma brechinha. E tinha um cavalo com a cara grudada na grade. E quando eu passei, ele relinchou bem no meu ouvido. E aí quando eu virei, tava aquela carana com os dentão assim, relinchando no meu ouvido. E eu saí correndo, morrendo de medo. E aí essa imagem voltou. Eu falei, então o medo de cavalo não é um medo irracional. Teve uma causa, teve uma razão. E são coisas assim que você viveu com 1, 2, 3 anos, que você vai... Porque o que é o nosso cérebro? O nosso cérebro é um HD. E assim como qualquer outro computador, quem mexe com computador sabe, tem coisas que vai ficando obsoleto e o computador ele vai automaticamente jogando para uma inexistência dentro dele. Mas se você vai abrindo passo, você encontra lá no meio. Mas ele não está rodando aqui, ele está rodando só o que é útil. Um celular, por exemplo, ele vai rodar só o que é útil, mas se você começa a cavucar, você vai achando muito conteúdo ali dentro. Nosso cérebro é do mesmo jeito. Então a gente precisa ter essa consciência do pão diário, do maná diário, do examinar a si mesmo, do produzir o nosso milagre, porque isso vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Tem coisas que a gente consegue mais rápido, tem coisas que demora. O maná tinha que cozinhar, alguns assavam, outros fritavam. Assar demora mais, fritar é mais rápido. Então, e o milagre vai ser assim, alguma coisa vai demorar mais, outra vai ser mais rápida, mas nós precisamos produzir o nosso milagre. Por isso, dentro da Arca da Aliança, essa produção. Então, esses 3 itens, fecha-se com a glória de Deus, e agora o sangue que era derramado para cobrir pecado, agora não é mais para cobrir. O sangue derramado de Jesus veio para apagar o pecado. Na velha aliança, o sangue cobria, mas o negócio continuava lá. Agora com Jesus, o sangue de Jesus vem e ele apaga, e apaga mesmo, e é isso que a gente tem que lembrar. Mas eu sei o que você já fez. Eu nunca fiz isso. Eu? Nunca. Eu mesmo não. A minha vantagem é que eu esqueço. Quem ninguém tava azul que se lembra. Eu lembro, viu? De jeito nenhum, nunca. O novo, nova criatura. E faz mesmo. O pastor Jaime conta o testemunho de que ele foi fazer o exame. O pastor Jaime é alcoólatra e fumante. Era para estar com o corpo por dentro todo marcado, porque deixa marcado, né? Quando você bebe, você fuma. A pessoa pode morrer com 100 anos. O médico pega um pulmão, ele sabe, fumou tanto tempo. Pega lá é o fígado, né, que registra a bebida, sabe dizer se já bebeu algum dia, quando tira e abre. E ele foi fazer o exame e o médico falou, tá de parabéns, o seu Jaime. Ele contou pra gente assim, tá de parabéns, seu Jaime, o seu corpo é como de um menino, nunca fumou e nunca bebeu, né? Ele falou, eu mesmo não, nova criatura. Mas, doutor, o velho Jaime, aí foi contar a história. O médico falou, não, impossível. O teu corpo não tem marca nenhuma desse passado. Ele falou, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Já teve caso de até a virgindade Deus restituir. Da mulher, o missionário conta, ele lembrou esse final de semana. Da mulher já tinha tido, né, relações antes de casar. E vocês sabem que a virgindade é a primeira oferta de um casal a Deus, né? Tanto do homem quanto da mulher. É a oferta de sangue. Por isso que o rímel rompido derrama sangue, que é uma oferta de sangue a Deus. E ela falou que estava muito triste que ela não ia poder ofertar isso para Deus, porque ela já tinha, né, tido seus momentos antes do casamento e tal. E o missionário falou para ela assim, se você orar, Deus restitui tudo, você tem que ter fé.
E ela orou e Deus restituiu. Aí a doida me leva o lençol com a mancha. Missionário! E o missionário dá conta pra gente. Ai, Jesus da glória. Mas é para a glória de Deus, né? Para mostrar como Deus ele é poderoso e ele realmente faz. E aí, tinha que mostrar. Ficava. Os filmes de antigamente mostram que eles ficavam na beira da cama esperando, assim. Imagina! Tampava todo o véu lá e depois. Aí vinha com a prova eles. É virgem. Aí saía todo mundo feliz e deixava o casal em paz. Já pensou? Que doideira, isso na época medieval. Os filmes mostram isso, né? Mas é isso aí. Deus ele restitui, ele faz. E a gente precisa guardar esse maná diário, essa porção diária no nosso coração. Às vezes não é fácil, né? Às vezes não é fácil. Mas a gente tem que manter essa palavra. Senhor, me ajuda aqui. Não deixa eu vacilar. Eu vou manter a tua palavra no meu coração. E é uma batalha diária. Diária. Né? E a arca ainda tinha o detalhe que ela tinha que ser transportada de um rito, uma forma ritual, e não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, representando que não é qualquer pessoa que pode tocar na glória de Deus. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas não é porque estamos no tempo da graça que a presença de Deus é de graça. Né? O que a gente tem chamado aí da graça barata. A graça não é barata, a graça foi cara, custou caro, preço de sangue. Por isso que nós temos que valorizar essa graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos marcar a nossa visita em loco para a gente conhecer. Destrava aí para a gente, irmão Augusto. Pode cessar aqui a gravação.